O conteúdo do podcast a seguir apresenta áudios e informações que podem despertar lembranças dolorosas ou desconforto emocional. Recomenda-se cautela na escuta, especialmente por pessoas que já vivenciaram ou estejam vivenciando situações semelhantes. É uma situação contraditória. Enquanto a sociedade exalta a docência como uma atividade nobre e importante, os professores vivem uma realidade muito diferente. O que me motiva a continuar é uma pergunta difícil. O professor não ganha muito bem, então tem muita gente que já olha e já parte no pressuposto de que, seguir essa carreira não é algo muito bem remunerado, prefere optar por outra coisa. A sociedade diz, essa figura é importante. Sem ela nós não teremos engenheiros, nem médicos, etc. A imagem é de uma escola pública. Diante do professor está um aluno, adolescente, com postura agressiva. No vídeo fica claro que o professor já foi ameaçado, mas não acredita no que está por vir. Os com celulares que agora fazem parte do cotidiano escolar e divulgados nas redes sociais como troféus. Agredir um professor pode ser sinal de ousadia, de coragem, de força. Livro Os Impactos do Trabalho Docente sobre a Saúde dos Professores. Constatações e possibilidades de intervenção. Traz um panorama sobre as condições de trabalho enfrentadas por esses profissionais e como as doenças do trabalho têm passado por uma transformação. Eu nunca pensei que chegaríamos a este ponto, mas infelizmente este podcast terá que discutir este ponto. Após a vinheta, a gente começa. Sejam bem-vindos a mais um Conselho de Classe. É algo sagrado. Duvidam. Está escrito na Bíblia. Em 1 Vygotsky, versículos Paulo Freire a Maria Conceição Tavares. Onde tiver 2 ou mais professores reunidos, ali teremos um conselho de classe e uma alta dose de usuários de tarja preta. Em 26 de maio de 2025, a Fundação Carlos Chagas projeta um dado alarmante. Até 2040, haverá um déficit de 235 mil professores na educação básica, impulsionados pelo desinteresse nas licenciaturas, condições de trabalho, envelhecimento de corpo e mente. Esse seria um dado alarmante já por si só, porém, ele é apenas a ponta de um problema muito mais profundo. O podcast de hoje vai discutir como que a educação brasileira vem sendo tratada há anos. E temos a nítida impressão que é um projeto para o adoecimento de quem está na frente de sala de aula. Eu converso hoje comigo mesmo. Entretanto, eu colhi depoimento de vários profissionais da educação, vários docentes. É claro que eu não vou expor o nome e muito menos a localidade de onde eles trabalham, mas são depoimentos cruciais para nós podermos entender o que está acontecendo com a educação no nosso país atualmente. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês a seguinte questão: como ocorre a formação dos professores? É interessante compreender que quem está na linha de frente não está bem preparado. Em 2023, as licenciaturas só conseguiram atingir 17,20% das matrículas de graduação. Esse crescimento só pode ser alcançado pelo ensino EAD. E aqui eu começo a tecer as minhas críticas. O ensino EAD não pode ser a via principal de formação de um professor. Eu, como professor e pesquisador, digo: o ensino EAD é apenas uma ferramenta para poder auxiliar o ensino presencial. A partir desse ponto, começamos então a desmembrar algumas informações, como por exemplo,
Na rede privada, 90% das matrículas em licenciatura são EAD. Na pública, 80,30% permanecem presenciais, o que é um alerta sobre a qualidade e a atração. Dados do Serviço e Informações do Brasil, MEC. É um censo de 2024, liberado em 3 de outubro de 2024. Todos os dados que eu estou mencionando aqui neste episódio eu vou estar divulgando na listagem desse episódio. E aí chegamos a um fato muito curioso, que na rede pública apenas 59% dos docentes dos anos finais do fundamental lecionam com formação na área que ensinam. No total, a educação infantil ao médio, 68% tem uma formação adequada, enquanto lá na base isso não ocorre. Ou seja, vão formando cidadãos analfabetos tecnológicos, analfabetos digitais, analfabetos cidadãos, e me desculpem se eu estou sendo redundante, mas isso está mexendo muito comigo. Esse episódio eu estou tentando não me emocionar porque é um lado que eu vivo constantemente. Com isso a gente chega num ponto da falta de professores na ponta, ou seja, na linha de frente. Natal registra no ano de 2024 escolas com 12 a 14 turmas sem professores de matemática no turno vespertino. Isso é em junho de 2024. Já na rede estadual do Rio de Janeiro, a secretaria reconhece a carência de 9.500 docentes. Entretanto, o sindicato estima que esse número chega a 12 mil profissionais, sem aulas de português, matemática e das disciplinas específicas. O alerta está sendo dado há muito tempo. A educação brasileira está sendo sucateada. E com esse sucateamento, vários profissionais estão perdendo. E perdendo em saúde e perdendo em qualidade de vida. Persistem ainda a baixa formação específica, como áreas de física, química, que é a minha área. Essas licenciaturas começam a graduação com turmas de 30, 35, 40, formando apenas 1, 2, 3 profissionais. E o que não é suprimido por estes profissionais acaba sendo colocado por outros profissionais que não são da área. Esse dado é informado para nós pela Cielo, por uma pesquisa da Cielo, pela rede Nossa São Paulo, de 2017, atualizado em 2023. E é complicado, porque quando você está na linha de frente, você percebe que todos os pontos apontam contra você. E agora, pessoal, antes de dar continuidade, eu gostaria que vocês escutassem o seguinte relato. Nenhum dos seguintes relatos são inventados. Todos eles chegaram para mim via DM no Instagram ou pelo meu WhatsApp profissional. Eu gostaria que vocês escutassem eles com bastante atenção. Eu trabalho na educação há quase 25 anos. E há mais ou menos 7 anos eu tive um surto em sala de aula, né, um surto psicótico, porque a coordenadora, ela me humilhou na frente da minha turma. Desde este dia eu tenho desmaios, eu não consigo me posicionar sem tremer, sem chorar. Às vezes é humilhante, é degradante. Eu me sinto extremamente desumanizada. É horrível o que eu vou falar, mas
Eu tenho medo de acordar todos os dias e saber que eu estou indo para a escola. Eu sinto pânico, eu sinto medo, eu sinto angústia, porque ali não é um local onde eu me sinto bem. Ali não é um local onde eu me sinto protegida. Eu sou professora há mais de 20 anos. E quando a gente se forma cheio de esperança. A gente tem aquela utopia de que a gente vai transformar o mundo, que a gente vai ser diferente. E comigo não foi diferente. Só que quando a gente chega e bate com a realidade, ela assim, de frente, é um tapa na nossa cara. E não é um tapa daquele de bofete, não. É um tapa daquele doído, espalmado, que deixa marca. Muita gente reclama da indisciplina dos alunos. Eu digo que a indisciplina, ela é um reflexo de algo bem maior, do assédio moral que todos os professores recebem. Aí você pode falar que na escola particular isso não existe. Existe. Existe a partir do momento que o primo do tio, do dono da escola, trabalha lá. Ou na escola pública, quando a gente não é o preferido da gestão. Ou então, quando a gente se torna o professor preferido dos alunos e a direção não gosta tanto assim. Isso aconteceu várias vezes comigo e a última foi uma situação da qual me adoeceu, me jogou de cama, eu bebi água sanitária porque eu quis morrer. Anos de profissão e eu fui caluniada, eu fui retalhada, falaram mal de mim. Eu busquei ajuda no sindicato dos professores e a presidente falou que eu era pedófila, porque o meu diretor falou para todos os lugares aonde ele podia e não podia que eu era pedófila. Ele deteriorou meu nome para todos os lugares e eu fui na secretaria, porque eu sou professora concursada do estado de Goiás. Eu fui na Secretaria de Educação buscar ajuda e quando eu vi, eu não tive ajuda. Ao contrário, a secretaria queria me levar a um médico psiquiatra à força, com um carro da secretaria, com os auxiliares da secretaria me segurando, porque eles não acreditaram no meu laudo e eles não acreditavam no que eu estava falando. E a chefe da gerência de saúde, da SEDUC, era amiga do meu diretor. Hoje eu estou, dia 10, aliás, de setembro, eu tenho uma audiência criminal. E eu vou estar frente a frente com o meu algoz, que é esse diretor. Ele me mandou um e-mail dizendo que ia me matar se eu não retirasse as denúncias que eu estava fazendo com ele. E é isso que acontece dentro da escola. Se o professor ele denuncia que está sendo assediado moralmente, que está sendo perseguido, ele é retalhado. Porque nem quando ele busca ajuda de quem deveria ajudá-lo, ele não consegue. E para piorar, esse assédio contra o professor, ele acontece de uma forma tão assim, no começo, tão efêmera, que as pessoas, assim, a gente não percebe. É quando o diretor, a coordenadora entra na sua sala sem pedir permissão. É quando ele vira para você e começa a falar com o seu método de ensino. É muito ruim, que ele quer que você faça assim, 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 assado.
quando ele não faz pontuações que verdadeiramente contribuam com o teu trabalho, mas sim sempre a ponto de te humilhar, de te comparar, grita com você, não te dá bom dia, boa tarde. São falhas que andam acontecendo dentro da escola. Hoje em dia a gente não pode reclamar em Goiás. A gente não pode reclamar de gestão, a gente não pode reclamar de Secretaria de Educação, a gente não pode reclamar de nada, porque se a gente reclamar, é bem capaz de no outro dia você ser modulado numa escola a 20 quilômetros da sua casa, só de castigo. Isso também aconteceu comigo. E eu quero dizer que a questão da disciplina dos alunos, ela não é só reflexo do que acontece dentro de casa, não. Sim, a gente pode dizer que 60% é isso. Mas a partir do momento em que um aluno faz alguma coisa dentro da escola, o professor leva para a gestão e a gestão não resolve, a gente perde a nossa moral com o aluno. Porque o aluno, ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa, que ele vai sair livre. Ele vai sair intacto, que nada vai acontecer com ele. Então, para que eu vou trabalhar numa situação assim? Como é que eu vou trabalhar em um lugar onde eu não tenho voz ativa, onde eu não tenho hierarquia, onde eu não tenho como ter respaldo no trabalho? É muito difícil. São os pais, são os nossos, são as autoridades, são os nossos gestores. É um conjunto completo. Hoje, muitos alunos viram para mim e falam assim: professora, a senhora não quer... eu quero ser professor igual a senhora. Aliás, eu tenho um afilhado que se formou como professor e ele disse que se inspirou em mim. Hoje eu fico preocupada com ele todos os dias, mas eu fico pensando, eu olho para eles hoje e falo assim: gente, não faça licenciatura, não faça. Eu li na CNN que os médicos serão os professores no futuro e os professores serão os novos médicos. Eu não acredito nessa frase. Eu acredito que o professor, a cada dia que passa, vai se tornar mais humilhado e obsoleto dentro da sociedade. Porque cada dia que passa, a tecnologia faz questão de mostrar que nós não temos nada. O governo lança uma carteira de trabalho do professor como se isso fosse algum tipo de reconhecimento. Ah, mas você vai ter uma carteira de trabalho igual um advogado tem, um médico tem, um outro profissional tem. Gente, eu não quero uma carteira, eu quero reconhecimento. Eu quero reconhecimento salarial, eu quero reconhecimento social. E isso só acontece se houver uma mudança drástica de pensamento. Então, a gente tem que começar a ver o que a gente faz. Isso são campanhas, mídia. Isso é uma coisa que vai demorar muitos anos. Eu tô descrente. Eu não sei o que será do futuro. Eu rezo para minha aposentadoria chegar logo. E já pensei em mudar de profissão várias vezes. Mas eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Eu sofro todos os dias que eu estou dentro de sala de aula. É um desrespeito total, começando pelos próprios pais, pelos próprios responsáveis que chegam dentro da unidade escolar onde eu trabalho e mandam e desmandam.
Hoje eu faço terapia, eu tomo um remédio de tarja preta que vão metade do meu salário. Eu faço N tipos de tratamento que o sistema educacional não me proporciona. Isso não é ser professor, isso é ser escravo. Eu tenho vontade de chorar todas as vezes que eu tenho que ir para a escola. Essa semana aconteceu um fato tão inusitado que me fez ficar na cama pensando e refletindo. Um aluno simplesmente pegou um caderno, por eu não querer, não dar o visto na atividade dele porque estava incompleto, e ele simplesmente deu o caderno na minha cara. Ele me esbofeteou. Eu me senti a pessoa mais humilhada do mundo. E a coordenadora e os coordenadores simplesmente falaram: professora, por que a senhora permitiu que isso acontecesse? E como se a situação não pudesse ficar pior, aqueles que deveriam nos defender pelas leis começam a criar situações hediondas como a do seguinte deputado. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdos eróticos dentro de sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijar. Já digo antemão, infelizmente esse episódio terá uma parte 2, porque são tantos pequenos detalhes que eu tive que cortar para não deixar esse episódio tão grande, que ele terão que ser discutidos em um próximo episódio. Então, infelizmente, teremos que discutir essa e outras questões em uma segunda parte. Em resumo, nós temos aspecto e realidade dos docentes. Sobrecarga. Então, além das aulas planejadas, correção, reuniões, cuidados familiares, adaptações tecnológicas, muitas vezes nós não temos essa remuneração extra. Doenças mais comuns que eu escutei: burnout, depressão, ansiedade, TEPT, são resultados de sobrecarga, cobrança emocional e falta de apoio. E a gente tem que desconstruir o mito de que o professor, ele é o ser maravilhoso, o que vai solucionar todos os males, a panaceia. Nós não somos deuses. Ensinar nunca foi transmitir conteúdo. Para muitos docentes, o trabalho vai muito além da sala de aula. Planejar aulas, corrigir provas, atender famílias, participar de reuniões, organizar projetos, lidar com burocracias e, ao mesmo tempo, administrar suas próprias vidas pessoais. O resultado dessa sobrecarga está aí. O apagão que está sendo projetado para 2040. Esse apagão não é surpresa. Pelo menos não para mim, é um resultado de uma sobrecarga crônica intensificada por turmas numerosas e acúmulos de funções. Esse cenário tem levado a um aumento expressivo de saúde, da precariedade da saúde mental dos professores. Depressão, ansiedade, síndrome de burnout são doenças mais comuns. O esgotamento físico e emocional mina a qualidade de vida do professor e inevitavelmente afeta também a qualidade da educação. Por trás destes números há histórias humanas. Um professor desabafou em forma de texto, ele não quis gravar. Hoje eu faço terapia. Voltei a tomar remédio para ansiedade. Na pandemia eu tive que sair de ser professor, pai, cozinheiro, faxineiro e professor do meu próprio filho, tudo isso ao mesmo tempo. Isso é enlouquecedor. Isso na pandemia.
Só que parece que esse cenário se replica e continua até os dias de hoje. Apesar desse cenário, ainda tem muitas pessoas que falam, mas o professor trabalha pouco, tem 2 férias. Nós não temos 2 férias. Nós somos trabalhadores como outros qualquer. Nós temos uma férias e um recesso acadêmico. Essa visão ignorante sobre o nosso trabalho não encerra no final da aula, ou seja, na hora que o sinal toca, não acaba o nosso problema. Grande parte das atividades são feitas fora do nosso horário. É preciso que vocês reconheçam que a nossa saúde mental não é um luxo, é uma condição essencial para que ela possa ensinar com qualidade e humanidade. E é necessário que ocorra um apoio mais profundo para nós profissionais, reduzir nossa carga de trabalho, aumentar o nosso ganho, acompanhamento psicológico, valorizar o nosso esforço. É um passo urgente e fundamental para a educação. E agora eu deixo uma frase final para vocês. E se o professor adoecer, quem sustenta a escola? Se a saúde mental do docente entrar em colapso, quem é que vai salvar a educação? Desculpem deixar esse gosto amargo na boca de vocês, mas foi necessário. O Conselho de Classe fica por hoje. Estão todos dispensados. Até a próxima reunião. Este episódio do Conselho de Classe utilizou trechos do podcast O Assunto, número 1385, O Risco de um Apagão de Professores, apresentado por Júlia do iLib, Risco de Apagão de Professores, um relatório do Semensp, Brasil poderá ter carência de 235 mil professores até 2040, Apagão de Professores, pesquisa pela Fundação Carlos Chagas, MEC e INEP divulgam censo escolar do ensino superior, UOL Notícias, Sistema Internacional de Educação, que é a OCDE, CNN Brasil, TV Globo e informações institucionais da Secretaria de Educação. Eu sou Felipe Pires, seu anfitrião, seu coordenador neste momento, e declaro encerrado este Conselho de Classe. Até mais, até semana que vem, bom descanso.